E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de Abacuque. São só 3 capítulos, então dá pra gente ler bem rapidinho, certo? E o tema que a gente vai conversar hoje é sobre o silêncio que grita alto. O tempo todo, né, todos nós temos acesso a celular, internet, televisão, enfim, muitas informações todo o tempo. O tempo todo a gente está sendo bombardeado com imagens, frases, vídeos. Então tudo isso acaba, né, enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração. E muitas vezes, tanta informação, muitas vezes não é suficiente para solucionar questionamentos que nós temos acerca da vida, acerca de nós mesmos, acerca das coisas do mundo, né? Então, aonde será que a gente tem que buscar resposta para todos esses questionamentos que a gente tem? O profeta Abacuque, né, ele viveu num tempo que ele via muitas coisas ruins acontecerem, muitas injustiças, e não é diferente do que a gente vive hoje, né? Muitas coisas ruins acontecendo, muitas injustiças. E ele começou a se inquietar e ele começou a questionar a Deus por que tantas coisas ruins estavam acontecendo com o seu povo. Né? Se Deus era um Deus bom, um Deus que cuidava do seu povo, por que tanta injustiça estava acontecendo? E na verdade, Deus se agrada, né, quando a gente é sincero com Ele, quando a gente coloca para Ele aquilo que está no nosso coração. E foi isso que o profeta Abacuque fez. Ele começou a questionar a Deus sobre o porquê de todas aquelas coisas, né? Se Deus era tão misericordioso, por que tantas coisas ruins estavam acontecendo? E o que a gente vê, né, o que a gente vive no mundo, muitas vezes nos faz questionar também. Senhor, por que tantas coisas ruins estão acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não sou uma pessoa ruim. E tantas coisas ruins acontecem na minha vida, né? Por que eu preciso perder? Por que eu preciso, muitas vezes, fracassar? Por que eu não consigo passar numa prova, num concurso? Por que eu tô sentindo toda essa tristeza e não consigo melhorar? E o lugar certo onde a gente deve ir sempre para buscar as nossas respostas é no Senhor, né? Às vezes a gente fica tão mergulhado nos nossos questionamentos, na nossa ansiedade, né? Tudo isso acaba nos trazendo muita tristeza. E a gente não é capaz de, muitas vezes, parar tudo. Simplesmente parar. Orar a Deus e ler a Bíblia, ler a palavra. Porque a gente sabe que é só ali que a gente vai encontrar a resposta. É ali nos braços, no colo do Senhor que a gente encontra o carinho, o conforto, né? O lugar seguro onde a gente pode chorar, onde a gente pode se derramar. Então foi isso que o profeta Abacuque fez. Ele parou, ele questionou a Deus e ele parou para ouvir o Senhor. E quando Deus fala com ele, quando Deus responde a ele o motivo de tudo aquilo que está acontecendo, né? Ele para e ele começa a pensar que, apesar de tudo que tinha que acontecer, né, ele era alguém que confiava em Deus e tinha certeza de que, apesar de que todas as circunstâncias estavam ruins, Deus era bom e Deus era fiel e Deus cuidaria dele, né, até a eternidade. Muitas vezes nós recebemos respostas de Deus que talvez não são as que a gente gostaria de ouvir. Talvez não são as respostas que nós entendemos, né? Mas o mais importante é a gente saber que mesmo que a gente não entenda aquilo que o Senhor nos responde, né? Ele é capaz de transformar a nossa visão das coisas. Mesmo que Deus não te dê a resposta que você quer, Ele é capaz de transformar a sua visão acerca dos seus questionamentos. Ele é capaz de te dar paz, Ele é capaz de te dar conforto, Ele é capaz de te dar alegria em meio ao caos. Nem sempre a gente vai entender, mas se a gente confia nele, a gente recebe essa paz que excede todo o entendimento, que é apesar do nosso entendimento. Né? São nos momentos de silêncio diante de Deus que a gente escuta de fato a voz dele. Eu costumo falar que quando tem muita gente falando, muita interferência, a gente não consegue ouvir o que é de fato importante. E aí a gente começa a se deixar levar
pelos nossos sentimentos, pelos nossos questionamentos, pelas nossas dúvidas. E a gente não dá espaço para que o conforto, o consolo, as respostas de Deus tomem lugar no nosso coração. Eu peguei esse copo aqui com água e eu queria perguntar para vocês, como que está esse copo, né? Ele tem água pela metade. Então muitas pessoas podem dizer que o copo está meio cheio e muitas pessoas podem dizer que o copo está meio vazio. Então eu acho incrível que, apesar da situação continuar a mesma, Deus consegue mudar a nossa visão de um copo meio vazio para um copo meio cheio. Então, uma visão otimista, uma visão positiva, uma visão de saber que nós somos cuidados e que a nossa esperança não está aqui na terra, mas a nossa esperança está na eternidade. Mesmo que as minhas perguntas, mesmo que os meus medos, as minhas aflições não sejam respondidos aqui, mesmo que muitas vezes eu não entenda o que Deus faz, o que Deus quer fazer, se eu confio nele, se eu entrego para ele os meus sentimentos, as minhas aflições, os meus questionamentos, ele é capaz de substituir tudo isso por paz, por alegria, por conforto, por consolo. E a gente sabe que só assim a gente consegue viver em equilíbrio, viver plenamente, né? A nossa expectativa é no céu. E ouvir a direção de Deus faz toda a diferença na nossa vida, traz equilíbrio, traz esperança, né? E esse equilíbrio, essa esperança em meio ao caos, em meio aos questionamentos, em meio às situações mais difíceis, né? São capazes de demonstrar a presença de Deus em nós. Demonstrar que Deus está à frente de tudo. Às vezes você olha alguém, passou por uma situação super difícil, ou está passando por uma situação super difícil, e você pensa, caramba, como essa pessoa conseguiu, como ela está bem. E a gente sabe que não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas é pela misericórdia de Deus. E eu queria terminar lendo para vocês o versículo 18 do capítulo 3 de Abacuque, que diz assim: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Então, mesmo que tudo esteja ruim, mesmo que a situação esteja complicada, mesmo que a sua cabeça não esteja conseguindo parar para ver uma solução, para ver uma resposta, entregue os seus questionamentos, entregue suas perguntas, seus sentimentos, suas tristezas, suas angústias diante de Deus. E tenha certeza de que Ele vai firmar os seus pés, assim como o profeta Abacuque falou, né? Que o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, firme. Então que quando a gente entrega isso a Deus, né? É isso que Ele faz com a gente. Ele se demonstra o nosso refúgio, a nossa fortaleza e firma os nossos pés, nos dá paz e alegria. Que a paz e a alegria do Senhor possam invadir seu coração hoje, todos os dias. E esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua vida, que a gente pare tudo no meio do caos, que a gente pare, que a gente dedique um momento a Deus, um momento de ouvir a voz de Deus, que a gente se coloque no lugar do silêncio para ouvir o que Deus tem para nos falar. E mesmo que a resposta não seja o que a gente quer, que a gente possa confiar, porque quando a gente confia em Deus, quando a gente ama a Deus, Ele cuida de nós e Ele cuida do nosso coração e Ele acalma e traz paz ao nosso coração. Que a paz de Deus possa encher o seu coração hoje e todos os dias. Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus.